Pessoal, boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos começando o nosso primeiro bate-papo, né, a nossa live, falando sobre construindo o Ministério Infantil com excelência. Eu estou aqui com amigos especiais, palestrantes que estarão conosco no dia 13 de janeiro, onde nós vamos estar juntos numa grande conferência. E desde já eu quero começar dizendo que você é o nosso convidado. E eu vou apresentar a nossa mesa já aqui. E eu tenho certeza que você vai ser muitíssimamente abençoado nessa noite. Eu quero começar apresentando aqui do meu lado. Eu estou com, vamos lá, gente, tá branco mesmo, tá? Porque eu estou começando agora o tio José Luiz. Fala um pouquinho aí da sua vivência, como é que você já chegou, sei que você já chegou no Ministério Infantil, né? Sim, eu tenho aí aproximadamente 15 anos aí interagindo no Ministério Infantil, há 20 anos mais ou menos aí na superintendência, atuando na escola dominical e outros ministérios, e abracei esse ministério para poder a gente ver o crescimento aí da nossa EBD, da parte infantil, e tem sido uma experiência maravilhosa trabalhar no Ministério Infantil. Que benção. Aqui do meu lado também eu tô com a tia Raquel, né? Tia Raquel que é aquela pessoa que tem pouquinho tempo de Ministério Infantil também, né? Boa noite, tia Raquel, paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. É com alegria, né, que estamos aqui nessa noite, e é uma satisfação. Estamos que Deus, esse ministério que Deus tem nos entregado, colocado nas nossas mãos, desde adolescente, já tinha isso no meu coração, trabalhar com o Ministério Infantil, e glorifico ao Senhor por chegar até aqui, ainda trabalhando no Ministério Infantil. É o que eu amo, é o que eu gosto muito de fazer, o que Deus me deu, o meu ministério, o Ministério Infantil. Tem nada melhor, né? Eu também estou aqui com a tia Cris. Tia Cris, boa noite, a paz do Senhor. Bastante tempo também no Ministério Infantil, caminhando. O pessoal quer te conhecer também. Pai do Senhor, gente, me chamo Cristiane. Eu tenho 22 anos de Ministério Infantil. Comecei dando aula na escola dominical com 15 anos. E desde então, nunca deixei de atuar no Ministério Infantil. Eu amo trabalhar com crianças e é o que o Senhor tem ministrado na minha vida. Né? Trabalhar com crianças, pregar, dar aula, amo crianças. E ela falou uma palavra que vai ser muito falada hoje aqui, porque tem que amar, né? Eu também estou aqui, eu vou deixar a última para vocês aí. Segura o coração. Também estou aqui com a tia Deise, né, tia Deise? A paz do Senhor. Paz do Senhor, prazer ter você aqui. Fala um pouquinho, pessoal. Eu também, eu estou há 24 anos no Ministério Infantil, atuando na entregação, né, vestir princesa, de boneca, atuo na igreja, na escola dominical, e é isso aí, estamos aí para fazer a obra do Senhor e levar a Isso é palavra mais de Deus importante, para criança. né? Eu também estou aqui com a Josiane, que é uma palavra difícil, gente, psicopedagoga. E ela vai falar um pouquinho sobre essa missão, porque é uma missão. O Ministério Infantil, ele precisa ter esse aliado, né? Uma aliada. Boa noite, Josi. Te permita te chamar de Josi, que fica mais fácil, né? Por favor, à vontade. Josiane Cardoso, mais conhecida como Josi. Tudo bem, gente? Então, eu sou Josiane Cardoso, psicopedagoga, sou pedagoga também, atuo na igreja, sou cristã, sou do Ministério Assembleia de Deus em Gradinho, do pastor Jaéder, já deixo um abraço para ele. E eu atuo na minha igreja, na escola bíblica dominical, já atuei no Ministério Infantil, hoje atuo com jovens, já trabalhei também com as senhoras, o grupo de senhoras, e estamos ativos dentro do ministério, né, trabalhando para o Senhor, e também atuo fora, numa clínica, atendendo crianças atípicas. E estamos aqui para somar. Já vi que todo mundo está envolvido, né? Para você que está assistindo, você pode mandar pergunta aí também na live. Aí a sua pergunta vai ser respondida. Eu creio que vai dar tempo de responder para todo mundo aqui, todas as perguntas, mas vamos começar a esquentar esse debate, essa live aqui. Olha, a gente fica à vontade, tá? Vamos começar agradecendo ao Senhor, né, por esse momento especial. E você que está em casa, vamos orar juntos. Pai, nós queremos te agradecer, louvamos ao teu nome por essa oportunidade. Por cada um que hoje está dedicando esse tempo a estar junto aqui para falar da tua palavra. Senhor, sobre esse ministério tão importante, nós louvamos ao teu nome e te agradecemos porque que o Senhor vai conduzir esse debate aqui, essa live. Nós te agradecemos, ó Pai. Amém. Agora é a hora, gente, vamos lá. Você está do meu lado, vou começar por você. A gente sabe que o Ministério Infantil tem desafios, né?
quis dizer. E a liderança, esse desafio de liderança, porque a gente tem esse desafio, né? Você que está assistindo aí, como que é liderar um ministério infantil? Não é fácil, né? Nós ficamos à frente, muitas vezes, recurso humano, porque muitas pessoas não querem ir ficar numa salinha, né, com as crianças lá embaixo. Então, o Ministério Infantil é pessoas que amam, que gostam, trabalhar com criança, ministrar para as crianças, seja na EBD, seja no culto à noite, seja trazendo uma pregação. É muito difícil você ter pessoas no Ministério Infantil para te ajudar. E muitas vezes nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e falamos, Deus, e agora? Precisamos... Tem dia que a gente parece que está sozinho no ministério, né? Sozinho, é verdade. E a gente fala sobre esse amor, eu vou puxar para a Josi agora, porque a sua profissão ela envolve o tempo inteiro esse amor, né? Porque a gente ama crianças, mas a gente precisa ter a psicopedagoga como aliada do Ministério Infantil. E aí entra a sua função, que como que a gente pode ter a psicopedagoga como aliada desse ministério? Então, a palavra, né, é amor mesmo. E eu recebi esse chamado, que eu falo que é de Deus, que veio no fundo do meu coração, que essa chama começou a arder no meu coração. A gente entende o chamado quando a gente dorme e acorda pensando naquilo, e aquilo te incomoda, eu preciso fazer algo, eu preciso colocar a mão na massa e fazer mais, ajudar pessoas, transformar vidas, sendo canal do Senhor. Então, eu recebi esse chamado e eu sou formada como pedagoga desde 2006. E aí eu comecei a me especializar para justamente agregar também ao ministério. Porque as famílias precisam desse apoio, desse amor, desse cuidado, e eu estou aqui somando o espiritual, né, e o intelectual, conhecimento para poder agregar. É o chamado com a capacidade que Deus tem te dado, e isso a gente vai agregando ao ministério. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta, tio Zé Luiz. A gente fala sobre recursos, né? E você conta a história com fantoche, e tem muita gente que está em casa me assistindo que tem medo disso, né? Porque vai pegar o fantoche, eu vou fazer o que com o fantoche? Não sei nem botar a voz. Aí bota a voz, eu já tive essa experiência. Aí você bota a mão não bate com a voz que você está fazendo. Como que é isso? Fica à vontade. Bom, boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor Mesa. Boa noite aí os irmãos que estão nos assistindo. Então, a gente parte da premissa que você trabalhar com contação de história, trabalhar com fantoche, isso é vocacional também, e a questão do amor. Então, quando você tem amor, aquilo que a doutora Josiane acabou de citar, quando você dorme pensando numa coisa, acorda pensando na outra coisa, você está vocacionado, você ama aquilo que faz. Então, você vai buscar aquilo que você quer desenvolver no seu ministério. Então, no campo infantil, você precisa buscar. Então, você precisa aprender as técnicas, você precisa saber como proporcionar aos pequeninos uma história. Então, você precisa ir lá e entender o viés de cada história a ser contada. Então, isso aí não vai ser no estalar de dedos que vai aparecer, vai desenrolar para você, tio Douglas, a forma com que isso vai passar. Então, você precisa buscar. A questão do manuseio de bonecos ou de fantoches é super interessante, a gente também tem buscado em outras fontes. Que é da vida, na verdade, justamente. Né? A própria tia Deise também já me passou alguns bizus aí, certa feita. Então, é um desafio muito grande você ter que diferenciar a voz. Existe aquela questão também, você está num lugar onde ninguém te conhece, use a sua voz. Você está num lugar onde as pessoas te conhecem, tente modificar a sua voz. Então, assim, você leva uma mensagem através do boneco, do fantoche, dentro das verdades bíblicas aos pequeninos, numa linguagem infantil, de maneira que o pequenino, ele sinta ali como se estivesse conversando com um coleguinha, e que aquele coleguinha uma mensagem infantil para ele através do boneco, e também é aí que entra o medo de quem está assistindo. Justamente. Porque existe sim aquela condição do fantoche, por exemplo, ventríloco. Aquilo é medonho, aquilo dá medo, quando o cara bota no colo e aquele começa a abrir aquela boquinha. E alguns bonecos, até esse dia, colocaram o boneco do Michael Jackson, horrível. Então, mas aquilo ali dá medo mesmo, tem pessoas que ficam com medo porque o boneco, o ventríloco, ele geralmente ele é feio mesmo. Mas é uma arte, é um dom, a pessoa não consegue
usa o boneco ali falando, mas não abre a boca, o boneco vai falando ali. Então, assim, são habilidades excepcionais que pessoas têm. E dentro da igreja, a pessoa que tem essa habilidade, tem essa vocação, está de parabéns, acho que continue buscando e dando prosseguimento a esse ministério. Vocês veem que ele de já vocação. tem a fala mesmo, né? Já está entendido aqui, então é gostoso esse tempo aqui e é realmente sobre isso. Mas eu vou deixar uma pergunta aqui que vocês vão ficar bem à vontade. A gente está falando sobre excelência. A doutora, as tias aqui, a gente como tio. E a excelência no ministério infantil, ela caminha junto com o espiritual, ou não? A gente usa essa excelência como aquilo que eu sei fazer e esqueço um pouquinho da parte espiritual. Fica à vontade. Vamos lá. Não tem como separar o espiritual, né, da nossa atividade secundária, vamos dizer assim. Eu atuo profissionalmente como psicopedagoga, mas eu estou o tempo inteiro ligada em atitude de oração. Muito bom. E quando necessário, coloco as mãos abençoando, orando, sabe? Porque Deus, ele atua em nós e através de nós. E a gente precisa estar ligado para atender o chamado aqui na Terra. E completando, Sim. se você não tem a questão espiritual, a coisa não acontece. Não vai. Porque quem dá o crescimento é o Senhor Jesus. Então, se você está vazio, né? Eu também tenho a minha formação. Se eu vou lá e estou vazia, não adianta nada. Não vai. Fica mecânico, muito fica muito técnico. E aí a gente fala sobre a excelência, a maior preocupação do pessoal é o que eu vou apresentar para a criança. Aí faz o melhor recurso, o recurso que brilha, parece que o recurso... Eu sempre quando ministro, eu falo que o recurso ele não fala, mas tem gente que acha que o recurso fala. Então entra no que o José Luiz falou, que é sobre o conhecimento. Então se a gente não tem conhecimento, mas aí eu volto para você, Raquel, o recurso, ele fala, a gente pode usar o melhor boneco, pode usar o melhor recurso de EVA. Qual é o objetivo do recurso no ministério infantil? Trazer a mensagem evangelística. Que Jesus está aqui, que ele nasceu, viveu, reina, vive para todo sempre. Porque muitas vezes a gente traz, como o tio Douglas falou, o maior recurso, lindo, visual, mas a mensagem, né, diz vazia e não falamos de Jesus, que Jesus é o único caminho, que Jesus é a salvação, né? Então, assim, tias, o que eu quero dizer para você, nessa caminhada, que eu e você possamos trazer Jesus. É o principal de tudo, É importante. salvação, o mais importante. Aí a gente volta para a tia Cris aqui falando sobre desafio, né? O desafio, gente, é 13 de janeiro, você é o nosso convidado para estar junto conosco. As inscrições estão abertas no meu Facebook, nas redes da igreja, que é a AD Ministério Ágape. Tem o contato para você já fazer a sua inscrição. Mas eu vou voltar para a tia Cris falando sobre desafios, né? Ela falou sobre recurso, e eu não tenho condições de fazer um recurso. A minha igreja não tem como fazer recurso. Eu dou aula na cantina da igreja. Como que eu uso o recurso? Como que eu faço? Que é o caso de muita gente aí. Exatamente, né? A gente já tem tios que não conseguem, né, recursos, a igreja não investe, e é um desafio muito grande. E só Deus para nos sustentar nesse momento. E assim, se a gente não tem recursos, não tem condições de comprar um EVA, mas usa o que você tem em casa, reciclar, entendeu? Um rolo de papel higiênico pode se tornar um boneco, né? A gente tem... E pode mesmo, pode. Isso faz todo o diferencial. Uma caixa de ovo que pode virar recurso desse visual de pregação, coisas assim extraordinárias. Você pode buscar na internet, Sim, virar sim. corpo, sei. O nosso, né? O nosso corpo também pode virar como recursos, a gente vai se virando nos 30. Aí ela está falando de história. Como que conta história com recurso e faz essa história virar uma realidade. Porque o interessante da história é quando ela vira personagem e todos vão interagindo junto com a história. Sim. E como que a gente faz para prender a atenção dessa criança? Porque tem muito... Você já teve essa dificuldade em casa? Eu estou falando, tio Douglas, mas a criança está conversando junto comigo. Ela conversa mais do que eu. E como que a gente prende atenção na história? Então, o que acontece? Os recursos. Isso me fez lembrar, tio Douglas, de uma mestre, de uma professora que eu tive lá no seminário, Betel Brasileiro, tia Celina Coutrin,
Beijo, tia Celina Coutrinho, que fazia do lixo reciclável, ela trazia para a sala de aula e montava uma comunicação visual, ela montava personagens. Eu, inclusive, já fiz uso disso também. Então, você traz a verdade sagrada por meio dos recursos, mas você precisa idealizar como aquele material vai funcionar nas suas mãos. Porque às vezes você faz um recurso muito bom, mas você não sabe como que você vai usar. Como vai usar. Aí não tem como isso acontecer. Justamente. A tia Celina Coutrinho não podia ver uma coisa assim, um EVA usado no chão, no lixo, que ela pegava uma caixa de isopor, um papelão, e ela, obviamente, usava aquilo para a sala de aula. Então foi uma experiência maravilhosa. Ou seja, você faz uso do recurso para transmitir uma verdade. Por exemplo, você quer falar uma mensagem sobre Zaqueu, que ele subiu na árvore, você vai montar uma árvore de papelão, de EVA, pega a folha e colhe, pega um bonequinho, faz de EVA, e você vai transmitir a mensagem de Zaqueu ali para aqueles pequeninos. Então, assim, a criatividade. Só que, assim, isso não te isenta de buscar técnicas, de buscar conhecimento, de você pegar um livro do Howard Hendricks, por exemplo, ensinando para a transformação de vidas, e aprender como transmitir uma mensagem para um pequenino. O aprendizado ele caminha junto, né? Justamente. Você precisa buscar também na literatura. Você precisa assistir vídeos. Existem vídeos que ensinam a fazer isso. Tias aí usando a internet e transmitindo. Então, assim, não é vergonha você assistir um vídeo e aprender. Então, assim, eu acho que assim, o recurso está aí. Como a tia Deise, antes de começar, ela falou, eu ensinava, eu transmitia uma mensagem usando a minha mão. Ou seja, bico de pato, eu transmitia uma mensagem. Então, você tem que ter boa vontade, tem que ter amor, tem que ter carisma, tem que ter vocação e tem que buscar para oferecer o melhor. E aí isso é importante. Eu quero agradecer, aproveitando essa excelência, agradecer ao pessoal que eu estou sabendo que a gente já está com mais de 30 acessos simultâneos na live de agora. E eu vou fazer uma pergunta para a doutora, mas eu vou voltar para você, porque tem muito a ver com a pergunta dela. A pergunta que eu vou fazer para ela aqui agora. A gente está falando sobre atenção. E aonde que entra essa atenção? 13 de janeiro ela está com a gente, tá? Então é só um gostinho, aquele pingo de mel, é isso aí. Aquela gotinha, essa atenção da criança. Atrair a atenção da criança, né? Só não deixa de vir dia 13, hein? Por favor. Formas de atrair a atenção da criança. A gente sabe que criança, naturalmente, né? Ela se dispersa, ela conversa, ela ri, muito as rápido, coisas chamam a atenção. Principalmente se a gente estiver falando de uma criança que tem um TDAH, né, que é hiperativa. Então a gente tem que estar constantemente, além de estar prestando atenção na criança, ao seu público, você precisa estar chamando, envolvendo a criança na contação de história, na pregação, na ministração. É bom você conhecer o público que você está atendendo, né, a criança do ministério. Para você, ela gosta de música, vamos cantar uma música, usar recursos que atraem a atenção dessa criança. Prestou atenção? Porque tem dúvida sobre isso, né? Ah, tio Douglas, o que eu faço? Agora aqui ninguém... Você entendeu? Cada um tem uma ideia que vai somar no seu ministério. Tem pergunta aí, gente? Já chegou pergunta? Manda pra gente aqui, por favor. Vamos lá. A Leia Gomes perguntou, o que esperar dessa convenção do dia 13? A Leia Gomes perguntou do que esperar dessa conferência de atriz. Gente, responde aí. Ó, eu vou começar porque muito riso, muito desafios. Então, se você quer saber que risada é essa ou que desafio é esse, só vim conhecer a tia Deise. É desafio, né? E eu vou voltar para a tia Raquel aqui. A tia Raquel falou sobre recurso. E aí quando a criança não vem no ensaio, o pai quer que ela esteja lá na primeira fila, tem isso aí que acontece. A criança não vem para o ensaio, não participa, a culpa não é da criança, é do responsável. E a gente fala sobre o ensaio, que é importante. Está chegando o congresso, está chegando os últimos dias do ensaio e a criança não vem. Chegou no dia do congresso, a criança está na frente lá. E agora, o que a gente faz? Gente, é muito difícil porque a gente ensaia o conjunto, a gente prepara os louvores, prepara a coreografia e é o que o tio Douglas falou, é uma realidade. As mães chegam e querem que os filhos participem.
Só que muitas das vezes a criança não vem sozinha para a igreja, a criança depende dos Aí pais. vem aquela fala, ô Aham. mãezinha, paizinho. Isso. Não é pra ter todo Um contexto, você todo domingo, todo culto, você tem que estar lá falando, né? Cadê isso que quer falar? Não, Entra. não, quero Falando, convidando para vir trazer a criança para participar. Mas nós como tias, né, tia Deise? Nós, graças a Deus, temos que ter esse manejo de trazer a criança, introduzir a criança, porque é muito importante. Porque a criança, mesmo que se ela faltou muitos ensaios, veio 1 e 2, você traz a criança para fazer parte, porque ela se sente muito importante. E isso é importante, porque a criança ela vai entrando dentro do ambiente do Ministério Infantil. Outra parte importante aqui é que a gente precisa falar daquela criança que não paga na sala do Ministério Infantil. E aí aquela criança que não paga na sala do Ministério Infantil que muitas das vezes faz vocês e a gente aqui enfrentar o desafio. Porque ela não paga na sala do Ministério Infantil, às vezes ela é imperativa, não é? E eu não vou te deixar responder agora não. Só dia 13. Só dia 13. Você vai vir pra cá, a gente vai falar sobre isso no dia 13, né? A criança que não paga na sala. E o que eu faço, tio Douglas? 13 de janeiro, conferência que vai falar sobre excelência. Tem mais uma pergunta? Tem, Fica da à Karina. vontade. A Karina quer saber dica para abraçar crianças com TEA, que é o transtorno espectro autista, e incluir a família na igreja. Ela vai ter que falar agora. Vai. Isso foi o golpe baixo, ela vai ter que falar. Se tem um assunto que eu amo abordar é o TEA, que é o transtorno do espectro do autismo. Então, que é o público que eu trabalho atualmente, gente, na clínica, eu sou muito apaixonada. Olha, então, abraçar esse público, a gente precisa entender se essa criança, ela é sensível a toque, se ela aceita o toque. Se ela não aceita o toque, nós precisamos respeitar o tempo dela, o espaço dela, não podemos ser invasivos, tá? Por isso a importância, então, já vou falar mais um pouquinho, só mais um pouquinho. A importância de conhecer o público, tá? No próximo dia 13 eu vou explicar como você deve abordar esses pais, como você deve conhecer essa criança, o tipo de pesquisa que a gente vai fazer. Venha, você vai ter muito Tá conteúdo, vendo? Karina. Você não pode ficar de fora. Karina, vem pra cá, monta a caravana 13 de janeiro, na Assembleia de Deus, Ministério Ágape. E tenho certeza que aqui em São Gonçalo, né? Porque muita gente pergunta e tá bem escrito no cartaz, gente. Não tem como você ter dúvida quanto ao local, tá? Tem um WhatsApp lá. Eu vou voltar agora para o tio Zé Luiz sobre quando a gente transmite para a criança a história, a gente passou a história. Aquela criança, ela vai para casa, ela pode ir para casa com dúvida da história? Não, negativo. Primeiro que você vai ter que usar o Para aí, recurso. negativo. O tio do Ministério Infantil, ele precisa ter conhecimento da palavra? Agora sim, positivo. Positivo. O Meyer Pillman, ele escreveu no seu livro Ensinando na Escola de Êxito, que todo professor ele precisa saber contar história. Sim. Ele precisa ser um historiador, todo professor. Então, eu acredito sim que você precisa buscar para contar uma história com excelência. Quando você conta uma história, dependendo do conteúdo, você vai levar os seus assistentes ao mundo imaginário. Tá? Você vai fazer uma viagem com ele ali de forma verbal que vai atingir o intelecto dele. Claro, nós como cristãos, como Ministério Infantil, a gente vai falar da verdade bíblica. Então, toda a contação de história no Ministério Infantil gira em torno dos conhecimentos bíblicos, né? Diferente, sim. Para aí. Porque agora eu vou entrar dentro dessa fala aí. Conhecimento bíblico, eu vou falar para a tia Deise aqui, vamos conversar um pouco. Escola Bíblica Dominical. Parece que morreu, está adormecida, está fora, tem igreja que já não tem mais. É verdade. E é importantíssimo. O melhor alimento que nós temos na vida cristã é a palavra. E esse alimento ela precisa estar presente na vida da criança. Boa noite mais uma vez, Passinho. O que acontece? Eu penso que a palavra é viva, eficaz e hoje em dia ela é muito importante para a formação do caráter das nossas crianças.
As crianças, eu estou um ano, né, mas assim, um ano sem estar dentro de sala, mas a experiência que a gente tem, a criança vem para a sala de aula com muitas mazelas, com muitas questões, com pais que ensinam outras culturas, têm outras religiões e a criança quer ser evangélica. Então a gente tem que, né, muita oração, muita busca, muita sabedoria de Deus, trazer a palavra viva que entre no coração dessa criança e faça com que ela cresça com aquilo que aquilo nunca mais sai do caminho dela. E isso é muito importante. Importantíssimo. É muito importante. Então, né, como no início da fala tá desanimando, tá acabando, mas, gente, a escola dominical está aí. Eu ouvi a Raquel falar sobre as dificuldades da pessoa, mas nós estamos aqui. Você está aí. Provérbios 22:6 diz assim, Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando crescer, não se desviará dele. Olha como é que a gente volta para o caminho, né? Instrução, conhecimento, e a gente fala, né, de crise de desafios. O maior desafio hoje do Ministério Infantil é entender quando a igreja não investe no Ministério Infantil. Aí agora, ó, tio Douglas vai falar, vou falar. Porque eu não posso ficar sem falar. Eu tenho uma doutora aqui, e eu tenho a gente aqui desse lado aqui, todo lado como Ministério Infantil. Financeiro. Ela não tem como abordar para uma criança se a igreja não entendeu a importância de uma criança que tem necessidades especiais. Eu não posso falar de desafio se a igreja não abraça o desafio do Ministério Infantil. Eu não posso contar uma história sem que a igreja entenda a importância da palavra dentro do Ministério Infantil. E a musicalização toda junto, a liderança. Né? Gente, vamos falar aí, e agora? Então, eu posso pegar aí a deixa sobre o versículo? Pegou, fica à Vamos vontade. lá. A gente costuma falar o seguinte, criar a criança no caminho. É diferente de criar e indicar o caminho, né? Quando a gente indica o caminho, a gente fala, vai por ali, filho, vai lá que eu fico daqui olhando. Mas quando a gente cria no caminho, a gente pega pela mão e vai junto. Olha, filho, eu vou para a EBD, você vai junto comigo, vamos. Eu tenho um filho de 7 anos, fez agora há pouco, e às vezes ele me acorda, mamãe, vamos para a EBD. Tem vezes, irmãos, que eu vou ser sincera, eu não estou nem tão animada, mas ele me anima. Não, eu preciso levantar e levar meu filho, eu preciso criar no caminho. Essa é uma responsabilidade que Deus me deu, criar o meu filho no caminho. Então não pode ser diferente. Siga esse exemplo, essa instrução que a Bíblia nos ensina, tá? Que você vai ter bons frutos, vai ter bom resultado. Agora eu vou falar sobre aquele desafio da tecnologia. Eita, O celular que às vezes quer entrar dentro da sala do Ministério. Ele entra? Entra mesmo, gente? Entra. E qual é o desafio? O desafio é tecnologia. E agora, tecnologia? O que a gente tem a falar dessa tecnologia? Na contação de história eu envolvo a tecnologia, porque você que está em casa tem essa dificuldade. O Douglas, o celular vem com a criança às vezes está dentro da sala do departamento com esse celular, eu vou entregar para a mãe fala, fui eu que mandei ele trazer. Isso aí. Veja bem, cada comunidade tem uma realidade em relação a recursos, em relação a recursos humanos e recursos didáticos, eletroeletrônicos, etc. Por exemplo, houve um ministério em que uma pessoa se voluntariou para ficar com as crianças. Eu vou ficar com as crianças. E ela foi, entrou para a salinha e ficou com as crianças. Tinha lá, na época, era uma televisão com videocassete. E descobriram que o que ela colocava para as crianças era um desenho dos Simpsons, ou do Pato Donald. Então, essa é a forma dessa tia ficar com a criança. Ou seja, uma pessoa vazia de conhecimento, de ministração, de pastoreio de crianças. Por quê? Porque provavelmente caiu de paraquedas ou simplesmente quis se isolar de alguma circunstância na comunidade, entrou na salinha e colocou lá um filme do Simpsons, do Tio Patinho, um desenho, para que as crianças ficassem quietas na igreja. Não é por aí. Não é ficar com as crianças. Então a gente não pode chegar a entender. Eu até falo sobre isso aqui no livro. Fugir um pouco da tecnologia. Não, é porque a sala do Ministério Infantil, às vezes. Não, você vai concluir, porque às vezes a gente fala sobre essa entrada, mas a gente esquece que a sala do Ministério Infantil é onde tem o conteúdo, aí entra no que ele está falando. Quem está lá dentro? O que essa pessoa está transmitindo? Pode seguir. Sim, então, na verdade, a pessoa não pode estar oca, não pode estar vazia. A pessoa tem que ter alguma coisa de Deus para entregar para a pessoa.
Então, assim, é muito importante que os ministérios tenham o máximo de atenção para transmitir uma mensagem sacrossanta, uma mensagem evangelística e bíblica, como já foi falado. E os recursos, a tecnologia é fundamental sim, desde que eu coloco lá um filme bíblico, um desenho bíblico, uma historinha, um fantoche bíblico para que a criança veja, assista e você interaja, não só você deixar por conta da pedagoga eletrônica, não. Você, como pedagoga humana, você precisa também interagir com as crianças, porque simplesmente eu ficar uma horinha de culto ali só assistindo, eu vou para casa com dúvida. Aí nessa contação de história, e aí o que você aprendeu? Não, a tia botou um filme para eu ver, não falou nada, não me mostrou nada, não comunicou nada e ficou por isso mesmo. Então eu acho assim, a tecnologia está aí para a gente usar, tá? E é muito importante, é uma aliada, é uma amiga nossa. Eu achei super interessante, foi no dia da Bíblia, quando o Raquel fez um trabalho com as crianças aqui no ministério, e quando subiram lá na tribuna, a Raquel perguntou, quantas crianças trouxeram a Bíblia aí? As crianças levantaram suas Bíblias. Não levantaram celulares, levantaram Bíblias. Então a recomendação foi que você use o seu celular sim, dentro do ônibus, no trabalho, mas que também você não abra mão dos 66 livros da Bíblia. Porque a Bíblia, para chegar até nós, passou diversos processos. A história do irmão André, que foi levando Bíblia lá para a janela 10 por 40, a gente vê o sacrifício, o esforço de uma pessoa para encher um fusca de Bíblia, né, com risco de ser preso e morto, e hoje a gente tem ela nas mãos aqui e não queremos ler com vergonha. Então as nossas crianças, graças a Deus, em alguns ministérios estão aprendendo sim. Usa o celular, filhinho, beleza, mas lê também a Bíblia, carrega a sua Bíblia. Exemplo disso, quando uma criança é apresentada no ministério, ela recebe uma Bíblia, ela não recebe um celular. Ok? Benção. Tem mais perguntas? Tem. Tem? Fica à vontade. Tem um jovem chamado Pedro que ele quer saber acima de quantos anos que pode participar da conferência. Acima de quantos anos pode participar da conferência? Fala pra mim, Pedro, a sua idade aí, porque eu sei que você está fazendo essa pergunta, porque você já está sendo inserido no Ministério Infantil. Vem pra cá, 13 de janeiro, você é o nosso convidado. Tá bom? Faça a sua inscrição. Tem mais outra pergunta? Você não respondeu. 12? Não, mais. 15 anos, né? A partir de 15 anos, então, você já pode vir pra cá. Mais alguma? Não? Então vamos lá, gente. A gente falou sobre a tecnologia, mas a gente não pode... ele falou algo muito importante sobre o dia da Bíblia. Então temos experiências. A doutora, qual foi a experiência que você já, com a sua profissão, você já pôde sentir aquele gostinho de Deus te usar? Olha, que delícia, que boa pergunta, né? A gente tem muitas experiências, né? Principalmente dentro de uma clínica. Já teve situação da criança estar em um comportamento disruptivo, uma crise de autismo, e eu ali, obviamente, exerci minha fé. Usei as técnicas, porém abracei e cantei um louvor, né? E a criança foi se acalmando, e aí ela foi voltando, enquanto eu louvava, baixinho ali sussurrando, eu ficava ligada com Deus e pedindo ao Senhor para intervir. E aí eu senti ali a presença de Deus, eu senti a presença de Deus só em falar, só em pensar, só em lembrar, porque Deus nos usa onde a gente estiver, seja no ônibus, na rua, no trabalho. Não pense que você vai separar o seu profissional do espiritual, porque não dá. Quando você está ligada na rocha viva, que é o Senhor Jesus, você é edificado, você edifica as outras vidas. E assim, são muitas e muitas experiências. Aleluia. Ainda falando sobre a experiência na sala do Ministério Infantil sem tecnologia, irmão Zé. Porque assim, eu vivi também uma experiência, eu queria dividir. Eu cheguei num momento que eu fui para a salinha, a tia tinha faltado para dar uma aula, e eu vi que na estante tinha o recurso de uma Bíblia ilustrada. Eu peguei aquela Bíblia na hora, e a história que veio na mente foi a Arca de Noé. E eu comecei a folhear as páginas e fazer a contação de história. Eu e minha voz e a Bíblia. E as crianças prestaram atenção e não saíram dali vazias. Então é importante pedir inspiração ao Senhor e vai lá. Ah, mas eu não tenho recursos. Vai com o que você tem, vai com o que você pode. Se você
você não tem a Bíblia ilustrativa lá, ilustrada, ou qualquer recurso manual, louve com as crianças, faça um culto, sabe, cante, ore, mas aproveite o seu momento, porque criança precisa ser evangelizada. Nós somos missionários, estamos aqui fazendo uma grande obra. Vai lá e faça. Então, vocês entenderam que está envolvendo todo mundo? Então tem espaço para todo mundo no Ministério Infantil. Aquele pessoal que fica lá, tia Raquel, falando sobre... Eu tenho dificuldade de equipe. Que é isso, né, tia? Tem. O pessoal tem dificuldade de equipe. Relacionamento- Eu sou sozinho. Não... Relacionamento interpessoal. Isso aí. E como que a gente lida com isso tudo? É muito difícil. Meu pastor diz que eu tenho uma forma, né? Eu falo que primeiro você tem que amar muito, né, Deise, né, tia Deise? Muito pessoas. E ele diz que eu sou você tem o dom de ir lá e resgatar todo mundo. Mas não. Quando a gente tem, né? Deise me conhece, em nós, né? Essa essência. E quando convidamos, tio Douglas, a pessoa para vir para o nosso Ministério Infantil, eu falo que o Ministério Infantil tem que estar aberto a todo tempo para ter tias que queiram entrar para trabalhar, tios também, pessoas voluntárias. Eu sempre digo aqui e também acredito que no seu ministério, na sua igreja, nós não trabalhamos sozinhos. Para um congresso acontecer, para uma festividade acontecer, para uma cantata acontecer, tem que ter unidade acima de tudo. Você ter um bom convívio, amar as pessoas, ser verdadeiras, que as pessoas, né, tem que ver isso em você e pedir Deus. Abrir a boca e Pedir pessoas que amam o departamento infantil. Aqui do meu lado tem umas que falam bem, do tio aqui também, mas eu vou falar um pouco. Vai fazer sua adendo, fica à vontade. Então, olha só, a sua realidade pode não ser a mesma que a minha, dela e de outras pessoas que estão aí nos assistindo. Mas olha só, busque do Senhor discernimento, seja um caça-talentos para o Ministério Infantil. Glória a Sabe Deus. por quê? Porque olha só, quem vai produzir os seus discípulos vai ser você discipulando. Então, se você não for referência, Deus pode enviar de outro lugar? Pode enviar, mas de repente do seu lado, se você for referência, você pode produzir aí, ó, seja um caça-talento. Apostar no Tá? improvável. Você vai ter apostar no improvável, naquele que ninguém dava nada, aquele que ninguém dava nada. Ó, a Bíblia fala que Jesus não tinha parecer, nem formosura, não tinha nada para que o desejássemos. Geralmente é essa pessoa aí, ó, que vai te ajudar no ministério. Aí, Seja um caça-talentos para o Ministério Infantil, valeu? você ouviu isso? Agora vamos esquentar um pouquinho. Encontrou o talento tá no Ministério Infantil, eu não aguento mais, eu quero sair, acabou o meu tempo no Ministério Infantil, e agora? Chama a tia Raquel. Peraí, antes de vir para a tia Raquel, deixa eu falar com a tia Cris aqui sobre esse desafio, que é permanecer. Em meio a tantas coisas, não ter investimento, você sabe o que é isso, né? O Congresso chegou, aí, doutora, não tem nem dinheiro da bola. Falta uma semana. Né? E aí? Como que é isso, tia Cris? Permanecer nesse desafio? Então, vou falar por mim, né, nos ministérios que eu já passei. Muitas das vezes eu pensei em desistir por não ter apoio, olhar mesmo assim em volta e não ter ninguém para te apoiar, ter vocês só mais uma para te ajudar, e as coisas têm que acontecer, e assim, as pessoas não chegam junto com você, o seu pastor, às vezes, tem ministério que o pastor nem te ajuda, você precisa, pastor, eu preciso disso, eu preciso... Não tem como, tipo assim, você se vira, entendeu? Mas você tem que fazer. Eu sempre falo pra Raquel, né, que a obra do Senhor não pode parar, né, ela não pode ficar parada. Então o Senhor sempre nos dá força, né, nos capacita pra gente poder conseguir seguir em frente, porque o desafio é muito grande. E várias vezes, não vou mentir que eu sempre fui forte, mas várias vezes pensei em desistir, sim. Pensa sim. 22 anos de ministério infantil, e muitas das vezes eu falei que Senhor, eu não quero mais, porque eu não aguento mais, né? Mas o Senhor sempre estava ali ao meu lado, né, me dando força, me capacitando. E aí, às vezes eu falava tipo, o Senhor não sou ninguém, né? Eu sou tímida, já pensei
chegar e falar, mas aí o Senhor, na hora que usa, coloca palavras na minha boca e a gente vai fazendo. E eu digo assim, você que está querendo desistir do ministério infantil, não desista, né? Peça força do Senhor, ora e peça para Ele te capacitar, porque tem vidas que dependem de você, né? Eu tenho alunos hoje na escola dominical, eu acho que se estão unidos, às vezes são maiores que eu, e ainda me chamam de tia Cris, já são casados, têm filho, tia Cris, e assim, é uma satisfação muito grande, né? E eu digo que se não fosse o Senhor me sustentando, eu não estaria aqui hoje. Interessante também, tio Douglas, com licença, tá querendo desistir? Vem para a conferência dia 13. Você vai sair daqui uma gigante para o Ministério Infantil. Acredite, vem para a conferência. Tio Zé, nessa parte aí entra a psicopedagoga como aliada do Ministério Infantil. Como que ela é aliada nessa ajuda da memorização, de ajudar essa tia que às vezes é tímida, de incluir ela no Ministério Infantil? Aí. E aí que a gente vai detalhar no dia 13. Olha, Venha! temos mais? muitas Tem orientações, muito dicas, mais. informação, conhecimento, principalmente nesse público que a gente tem recebido, que é o público de crianças atípicas, a inclusão, para todo mundo, para os pais, para os filhos, venham se encher de conhecimento, se encher de Deus, receber um renovo do Senhor, sabe? Na sua vida espiritual, na sua vida intelectual, seu conhecimento, você vai sair daqui transformado. Glória a Em Deus. nome de Jesus. A gente já está sentindo a presença de Deus aqui antes da conferência. Ô, Glória! Deus está tratando, então. Tem mais perguntas? Vem Vamos aqui, lá. ó. A Edna Maria falou assim: a minha dificuldade é a constância. Muita gente entra e sai rapidamente do Ministério Infantil. Tia Edna, Deus abençoe. O pessoal de Marília está com a gente. Um abraço, então. E aí, gente? É uma dificuldade. E não só no Deixa eu te fazer Ministério uma pergunta. Te Infantil. contar que você já saiu do Ministério Infantil? Eu nunca. A gente vai, Gente, a gente respira. Não, deixa eu me Olha, toma explicar, folga. deixa eu me explicar. Motivo de força maior, né, tia Raquel? Eu tô 2 anos, mas tia Raquel, tia Cris e tia Priscila, eu tô fora, mas eu não tô fora. A gente se inclui, entendeu? Aí, então, mas assim, sair respondendo a pergunta do tio Douglas, então assim, entrou e saiu do Ministério Infantil, eu nunca saí, né, tia Raquel? Tô fora, não. Eu já passei muitas coisas. Eu e a Raquel, a gente está há muitos anos juntas, a gente muitos anos, tem 2 anos, né, que eu tô afastada, ou 2 ou 3, mas muitos anos trabalhando aqui na igreja juntas. E tem essa, pessoas entram, pessoas saem, e chegam novas bênçãos, pessoas que colaboram, mas tem essa inconstância. E o que eu falo, que a Raquel, que a gente passa para X é que você não pode desistir. As pessoas podem desistir, mas você não pode. O recado foi dado. Eu posso desistir, mas você não pode. Porque muitas vezes nós se sentimos só e dizemos, Deus, como eu vou fazer? E assim, estratégia, né, Deise? A gente tem que ter, completando lá a pergunta que o tio Douglas fez para a tia Cris, porque muitas vezes a gente tem que tirar ali nada do nada. Então, assim, Deus nos dá estratégia e Deus responde a nossa oração. Sempre tem um irmão que ama, que nos chama e vem ali e abençoa. O que você está precisando? Aquele irmão, às vezes, que está lá no bastidor. Aí eu falo, Deus, muito obrigado, porque o Senhor me ouviu uma oração. Tu sabe de onde que eu não tinha como fazer, como tirar. E assim, o dia do congresso acontece quando a gente tá tudo arrumado, que a gente olha, é lindo. A cantata, seja um culto infantil, seja, irmão, o que nós colocarmos a mão para fazer. E onde tem dificuldade, chama Jesus para estar junto com você. Sim, sim. Eu aprendi uma frase com o pastor Daniel. Uma vez eu cheguei aqui na igreja e falei assim, pastor Daniel, por que o senhor nunca desistiu? Porque a gente... Ele falou assim, porque eu tenho certeza do meu chamado. Então eu acho que para fechar, né? Eu acho que se você tiver certeza do teu chamado, tem que ter essa certeza. você, como a Raquel está falando, as dificuldades vão vir, as pessoas vão vir e vão embora. Mas se você duvidar daquilo que Deus te chamou, se você desanimar,
Aí o problema não é de quem está entrando e está saindo, o problema é seu que não está ali do jeito que Deus quer. Então bem assim, tenha certeza do teu chamado. Recebe Como essa assim? aqui. Fica à vontade, fica à vontade. Desistir não é uma opção. Cansou? Descansa, mas não descansa e volta. Gente, os alunos. Isso aí. Então, irmã, vou tentar responder também, junto com as irmãs, as tias, não como teórico, mas como prático e como cristão. Tá? A Bíblia fala sobre o cordão de três dobras, que não se arrebenta fácil. Tá? Procure ter contigo no ministério infantil pessoas que amem o ministério infantil. Porque quando a pessoa ama o ministério infantil, ela sofre, ela apanha, mas ela não vai te largar. Agora, se a pessoa não amar, se a pessoa só for ficar com as crianças na salinha, a pastora Cláudia Guimarães... No Ministério Infantil não tem ficante. Não tem ficante. Não ficante. A pastora Cláudia Guimarães, eu sempre recomendo esse livro para muitas pessoas, muitas tias. A pastora Cláudia Guimarães, ela recomenda no seu livro, né? Ela fala no seu livro, pastoreando as crianças da nossa geração, que a gente não deve ficar com as crianças, mas a gente deve ministrar e se comprometer com as crianças. Quer ter pessoas constantes contigo? Tenha pessoas que se comprometam com as crianças, que queiram pastorear as crianças contigo. Aí o nome do Senhor vai ser glorificado e não vai acabar com esse trabalho constante. Muita oração, envolvimento dos pais, envolva os pais, envolva essas pessoas, faz esse cordão de 2 dobras. Você vai ver o resultado vai ser outro. Tá gostoso, o tempo tá Vem acabando. pra casa dia 13. Vai. Olha, isso aqui é interessante. A Rosemary Barreto perguntou se essa live vai permanecer online, porque ela vai passar esse debate numa reunião do Ministério Infantil na igreja dela no dia 8 de janeiro. Tia Rosemary, Deus abençoe sua vida. Vai tá? ficar disponível a live lá, pode avisar. Vai ficar disponível sim. Pra transmitir. Vocês falando aqui me fez lembrar quando eu comecei no Ministério Infantil com 10 anos. Nós estávamos numa congregação, essa congregação eu sempre falo que ela era imensa, porque ela tinha um tamanho de 4x4. Então era uma congregação muito pequena. E minha mãe ela era responsável da consagração e as crianças começaram a vir. E como que cuida de criança se não tem quem cuida de criança? Aí a criança de 10 anos começou a cuidar de criança. Aí dava laranja numa mão, biscoito maisena na outra, e na comunidade isso começou a percorrer essa fala, né? Esse acontecido com as crianças. E me fez lembrar quando ela falou que não desistam do chamado, desistir não é uma opção. E são 29 anos sem essa opção. 19 anos ministrando. E aí eu lanço para a mesa aqui uma pergunta, que na verdade não é uma pergunta, é uma realidade. E por que então que as pessoas desistem? Então eu entro na sua fala que o pastor não teve certeza ainda do chamado. O que eu penso? Que quando a gente entra em algum lugar, igreja, trabalho, aqui departamento infantil. Então quando a gente entra no departamento infantil, eu quero que a Josiane, a doutora Josiane, pra mim, Josi, porque a gente se conhece há muitos anos, então eu quero ser amiguinha da Josi. Eu quero falar e a Josi passa assim pra mim, tá bom, tia Deise. Eu quero trabalhar com você, tio Douglas, mas eu não quero aceitar quando o tio Douglas fala assim, Deise, eu quero que você vá lá em São Gonçalo comprar isso e isso pro congresso, porque eu não vou poder ir. E aí entra o conflito, fala bonito quando você fala bonito, interpessoal. Eu consegui. Falava muito importante. Ele fala bonito, eu não. Eu sei falar disso só. Aí o que acontece? Então, assim, esclarecendo no meu ponto de vista, muito tempo no Ministério Infantil, eu aprendi que eu tenho que fazer a obra do Senhor para Deus, amando as crianças e ensinando a palavra. Eu fiz questão de estar com a minha biblinha aqui, minha Bíblia, ensinando a palavra viva e eficaz para a criança. Seja no louvor, seja no visual, seja no fantoche, seja no que Deus... Porque eu sou aquela tia que chega, eu olho o que tem na sala, né, tia? E tem assado. Irmãos, esse copo d'água vai virar um visual maravilhoso. Poço, pronto, aqui é o poço. Pega uma tampinha, pega a água. Eu já tenho uma pregação. Enfim, e aí o que acontece? A gente tem que ir fazer a obra do Senhor no departamento infantil para Deus, amando a criança com esse recurso aqui. E não pensar que eu tenho que estar bem com... não é tia Raquel, não é tio Douglas, é Deus, é Jesus. E respondendo a pergunta,
eu acredito que a dificuldade é essa, porque... João 21:15 Ô, Glória! diz assim, sobre esse cuidado, né? E cada um de nós cuida de uma forma. E o tempo está chegando no final, gente. Passou tão rápido. Passou rápido, né? Eu vou passar para vocês aqui Posso fazer agora. uma pergunta? Pode ficar à vontade. E aquela tia que já fez todos os cursos, que eu não preciso mais de participar de conferência, eu não preciso mais Tem fazer curso. certeza? E aí essa tia que acha que já absorveu tudo, Uma será frase que, da será que Pé. ela parou? Acho que Provérbios 9:9 diz assim, dá instrução ao sábio e mais sábio ele se fará. Então às vezes a gente precisa de algo mais. Aleluia. Para poder oferecer também algo mais. E não receba. ficar engessado. Desculpa. É isso. E uma frase da PEC, quem nasceu para ensinar não deve deixar de aprender. Tem alguns minutinhos ainda, tem uma produção aqui atrás, tá, gente? O pessoal tá trabalhando e a gente agradece aí pelo empenho, chegou cedo. Estão sentados aqui olhando pra mim assim, ó, mas tá sendo bom demais. E o empenho. E assim, pra gente. Eu tô sabendo que tem o pessoal de Minas, é isso? Isso. Minas Gerais tá querendo saber se vai ter como vir. Tem como vir? Tem. Mas quer saber se pode escrever para participar de forma online. Eles querem saber se pode ser transmitido ao vivo para eles. Responde aí de Douglas. Não. Infelizmente não. Faz caravana, vocês estão pertinho da gente. Um ônibus só. É um ônibus só. Eu tenho uma tia é Adriana? Andréia De São Paulo, tia Adriana de São Paulo. Só não vai fazer porque no dia 16, no dia 13 ela tem um evento. Que ela ia vir de São Paulo pra cá. A de Minas é Andréia Sanches. Andréa Sanches, vem pra cá. Monta a caravana, fecha uma van. Vem pra estar junto com a gente. Fala pra mim sobre homens no Ministério Infantil. Olha, é a coisa mais linda que existe. A tia deles falou, vem pra cá que você vai rir a beça. Você não vai rir com o que eu vou te falar agora. Mas eu fiz um curso de 1 ano de pedagogia cristã no seminário Betel Brasileiro. Beijos para todos os veterinos. E ali existe um vídeo no YouTube que eu fazia uma comunicação visual, uma apresentação de trabalho. E assim, eu ri muito quando vi, tá? Mas vocês não vão rir. Eu fui a baleia, aquela música, e o barco balançou, e o barco balançou. Eu estava com a baleia de EVA e eu saía dançando aquela baleia. Ou seja, a minha participação foi marcante no ministério. E quando começou eu e mais 3. Os 3 desistiram, só ficou eu até se formar. Fui muito hostilizado pela mulherada, mas consegui vencer. É vergonha, né, Pedro, José? Tiago, Vitória, João no barquinho. e só ficou José. Então, assim, foi uma bênção. Hoje o que eu tenho, o que eu aprendi, o que me impulsionou para o Ministério Infantil foi esse curso Pedagogia Cristã. Então, você, varão, irmão, jovem, não é vergonha não fazer um cursinho, uma conferência, não é vergonha participar do Ministério Infantil não. Até porque tem tia que passa um sufoco na hora de trazer o bonecão para dançar com as crianças. Cadê o irmão para lá para vestir o bonecão? É verdade. O personagem. E Não fora, tem ninguém. tio Zé. O pessoal tem vergonha. Que o menino do Ministério Infantil ele precisa não só ter a referência feminina, Isso aí. mas ele precisa, como menino, ter uma referência masculina no Ministério Infantil. Isso aí. Eu vou terminar aqui agora, mas eu vou deixar a última pergunta para a doutora, que eu sei que é a dúvida de todo mundo aí. Tia Júlia agora vai falar. Tia Júlia vai falar sobre a sua dificuldade. Como que eu vou incluir criança com necessidade especial no Ministério Infantil? 13 de janeiro. 13 de janeiro. É a sua dúvida? Musicalização no Ministério Infantil, contação de história com fantoche, dinâmicas, Pregação com dinâmica. Pregação não é com dinâmica. dinâmica. Pregação desafios. Vem pra cá. O pastor Daniel vai estar com a gente também, né, gente? Vou passar um minutinho para cada um, vocês ficam à vontade, começando pela tia Josi. Então, pessoal, por favor, venham se encher, venham se alimentar. Vai ser bom, divertido, agradável, muito conhecimento e comunhão. Venham estar com a gente. Tia Deise. Eu quero agradecer, né, a cada um aqui pelo carinho que tiveram comigo e fazer também o convite e que é uma experiência maravilhosa. Cada conferência, palestra, curso, tudo que a gente faz que envolve o departamento infantil para crescimento é muito bom. Então vem estar conosco um dia inteiro, né? Então a gente tem um dia com Deus, vai ser um dia com Depim. Não vai ser um dia com Deus, vai ser um dia com Depim. Tia Raquel. Com Deus. Desde
já foi um momento muito agradável, um momento muito bom de estarmos juntos. E assim, vale a pena você estar conosco dia 13 de janeiro. Eu quero convidar você com carinho, tia, tio do Ministério Infantil. Não vá para a sala de aula vazio, sem recurso, sem preparar aula. Talvez você chegar, eu já sei a história, e chegar lá, dar um papel para a criança pintar, para desenhar, e você nem preparou sua história, a sua aula. Mas assim, aqui, 13 de janeiro, você vai aprender um pouco mais. Que Ministério Infantil não é risca, rabisca. Isso aí. Tio Zé. Eu quero te dar um recado carinhoso. Volte para o Ministério Infantil, torne a fazer o que você estava fazendo, não fique acuada no canto, vai exercer o seu ministério, o seu chamado. Ô, glória! Ah, quer crescer? Quer desenvolver? Vem pra cá, dia 13 de janeiro, ok? Te aguardo. Amém. A menos tímida de todos, tá, querido? Vai lá. Gente, quero agradecer, né, por vocês estarem aqui conosco e deixar o convite para que venham fazer parte dessa conferência no dia 13 de janeiro. Nós estamos esperando vocês com o coração aberto para ensinar tudo que vocês precisam aprender. E lembrando que vai ter café da manhã, vai ter almoço, tudo incluso, certificado, 13 de janeiro. Vem para São Gonçalo, Assembleia de Deus, Ministério Ágape, pastor Daniel Cunha, que tem sido uma bênção, aquele que abraça e ama o Ministério Infantil. Eu quero dar agora a tia Josi, que ore, encerrando, né, esse debate, essa live aqui. Você que tem o SOS Ministério Infantil, obrigado, José. Você que tem o SOS Ministério Infantil, no dia 13, eu vou estar lançando um novo livro, que são 12 passos para o Ministério Infantil com Excelência, que está sem palavras. Então vem para cá, eu quero te dar um abraço. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por este momento de comunhão, de debate. Que o Senhor venha tocar no coração de cada um que está nos acompanhando, que assistiram a live, que vão assistir a parte gravada. Senhor, que eles possam ser tocados pelo Teu Espírito para estarem com a gente, crescendo em graça e em conhecimento no próximo dia 13. Nos abençoe, nos guarde, nos protege, que Teu Espírito Santo venha inspirar cada um de nós, Senhor, para trabalharmos com amor, empenho e dedicação na Sua obra. Seja conosco. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, muito obrigado. Deus abençoe cada um que saiu. E o pedido para você é que você me ajude. Compartilhe com 1, com 5, com 10, com mais, porque eu preciso que você compartilhe essa live com alguém do Ministério Infantil, nos seus grupos de WhatsApp, Instagram, manda aí no privado. Gente, que Deus abençoe. Você que vai assistir agora, Deus falou com você, né? O tempo todo, então, deixa o comentário, faça a sua inscrição, que é importantíssimo. As vagas estão chegando aí já no limite. Monta a caravana, 13 de janeiro, eu não consigo nem falar, 13, né? Então, 13 de janeiro, gente, vem pra cá, vai ser bom demais, vem estar conosco. Vamos dar um tchau pessoal de lá? Tchau, tchau. Deus abençoe.